Osmar, por que você tem que ir pra Itália? Come ci potrei andare? Que legal. Eu vou contar agora um pouquinho dos medos que eu tenho. E eu quero falar mais uma coisinha pra vocês que eu acabei esquecendo. Vocês me perguntam, mas Osmar, você fala italiano? Vocês, que foi realmente um desabafo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra explicar um pouquinho pra vocês os motivos dessa decisão que nós tomamos. Hoje eu sentei aqui pra conversar com vocês. No último vídeo eu contei pra vocês que a gente vai se mudar e que a gente vai pra outro país. Só que é por alguns meses. E eu vou explicar pra vocês o porquê, pra onde, quando. E antes de começar a assistir o vídeo, já se inscreve aqui no canal. Estamos rumo a 500 mil inscritos. Fazer essa viagem. Uma coisa bem clara pra vocês, nós não estamos indo pra ficar na Itália. Nós estamos indo fazer um processo. E eu descobri, há muito tempo atrás, eu descobri quando eu tinha 18 anos, que eu tinha direito à cidadania italiana. Como descobri que eu sou um cidadão italiano. Quando eu tinha 15 anos, eu pesquisando, aquela coisa de sobrenome, sabe? De onde veio meu sobrenome? Eu descobri que meu sobrenome era italiano, que a minha família era italiana. E eu perguntei pro meu pai, como assim? Da Itália, né? Pelo que eu sabia até aquela data, nós éramos brasileiros. Aí meu pai falou, não, o meu avô, né, que é o meu bisavô, ele veio da Itália. Nossa, que legal, né? E meu pai me explicou um pouquinho. E meu pai comentou comigo, ele falou assim, um dia, se vocês quiserem, vocês podem virar cidadão italiano. Vocês podem ter uma cidadania italiana. Mas tipo, naquela época, né, gente, 15 anos, o que eu ia querer com cidadania italiana? Nem sabia o que era. E pra mim era uma coisa inútil, né? O que eu vou querer com um documento italiano? Daí, com o passar do tempo, com 18 anos, eu descobri muitas vantagens de eu ser um italiano. E daí aquela pergunta, mas Osmar, por que você tem que ir pra Itália? Seu avô não veio pro Brasil? Eu descobri que existem duas maneiras de eu solicitar a minha cidadania italiana. Via consulado Brasil e diretamente lá na Itália. Qual que é a diferença dos dois? Solicitando pelo Brasil, pelo consulado brasileiro, eles estão demorando em média 10 anos pra dar esse meu direito. Muito tempo, né, gente? E tipo, eu só fui descobrir isso depois de um tempo. Só que eu não tinha aquele interesse, eu não tinha aquela vontade de virar italiano, entendeu, gente? Eu não tinha, entendeu? Na época eu não tinha necessidade. Na Itália, eu consigo fazer esse requerimento no período de 3 meses. Então eu tenho que ir pra Itália, tenho que morar na Itália, aí sai toda a documentação. Não é um processo tão simples, entendeu? Eu não vou chegar lá na Itália, eu virei italiano. Não, eu tenho que morar lá, tirar minha certidão de nascimento, eu vou ter que fazer um juramento. Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês depois em outros vídeos, o passo a passo, e quando nós estivermos lá também eu vou mostrar pra vocês. E vou tirar meu passaporte. Quais são as vantagens de eu estar fazendo isso? Todos vocês sabem, as situações do Brasil não tão fáceis, tudo muito difícil no Brasil. Eu sinto isso. Vocês sabem, eu trabalho com venda de imóveis e eu me preocupo muito com isso. Me incomoda muito de eu pensar, será que isso vai melhorar? Será que isso vai ficar bom? Será que o Brasil vai melhorar? E, poxa, eu tenho um filho agora que depende das minhas decisões agora para ele ter um futuro bom. A coisa que mais me preocupa na vida é dar um futuro bom pro Miguel. Eu quero que o Miguel possa estudar, eu quero que o Miguel possa ter um trabalho legal, ter sucesso na vida, gente. Como qualquer pai, eu quero que o Miguel tenha muito sucesso na vida. Eu dando essa oportunidade para ele de ser um cidadão italiano, porque a partir do momento que eu for um cidadão italiano, o Miguel vai ser automaticamente um cidadão italiano. E eu sou a última linha, gente, que posso dar isso para ele. Se eu morrer amanhã, o Miguel não pode mais solicitar essa cidadania italiana, porque é até no máximo bisavô. Tataravô, que seria do Miguel, né? O meu bisavô seria o tataravô do Miguel. O Miguel não poderia solicitar se não fosse por mim. Então eu preciso tomar essa decisão. Ninguém sabe dele amanhã, gente. Ninguém sabe se eu vou estar vivo daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Ninguém sabe. Foi muito difícil pra mim e pra Vanessa. Porque é aquela coisa que vocês falaram, pô, vocês acabaram de mudar. Sim, gente, é difícil, é muito complicado. Mas é a hora. Pode ser que um dia de amanhã essa vantagem de ser cidadão italiano acabe. Pode ser que o governo italiano corte isso. Eu não sei, entendeu? Então eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso deixar isso escapar. Eu não posso privar o Miguel de ter essa vantagem. Então ele vai poder ir para os Estados Unidos, ele vai poder ir para o Japão, ele vai poder ir para qualquer lugar. O que o brasileiro não pode, vocês sabem, o brasileiro não é bem visto, o brasileiro não é bem-vindo em alguns lugares, entendeu? Ele vai poder morar em qualquer lugar do mundo. Pô, eu vou privar meu filho de ter essa vantagem? Vocês me perguntam, mas Osmar, você fala italiano? Eu não falo italiano, gente. Só que eu não gosto de curso, gente. Eu não gosto de cursinho, porque eu fiz um tempo cursinho e não aprendi muito. Daí eu quis ser meio que autodidata. E esses dias atrás eu tava procurando uma maneira de aprender a falar realmente algumas coisas em italiano. A
falar algumas coisas corretamente em italiano. Porque tem que tomar muito cuidado, gente. Outras línguas, às vezes uma palavra tem vários significados. E eu descobri um aplicativo muito, muito legal. Eu achei incrível eu poder compartilhar essa experiência com vocês, porque, tipo, eu descobri muita coisa nesse aplicativo. Ele chama Hi Native. Hi Native é H-I Native, N-A-T-I-V-E, Hi Native. Ele é uma plataforma onde você vai conversar com pessoas nativas dos países. Eu tava pesquisando, tem mais de 110 idiomas cadastrados na plataforma deles. Você pode fazer o download nele tanto em Android como o iPhone. A maioria das funções do aplicativo é grátis, topzera. Você pode baixar e vai usar ele de graça, que é o que eu tô fazendo ainda. Você também pode usar no computador, e no celular e no computador. Se cadastrar pelo Twitter, Facebook ou e-mail. Então, batata, rápido. É muito fácil você fazer perguntas. Vamos supor, você quer perguntar como pedir um jantar na Itália, e uma pessoa nativa da Itália vai te responder exatamente como é a pronúncia. Escrito é uma coisa, né, gente? Você escrever uma frase, você ler uma frase é uma coisa. Mas será que você está fazendo a pronúncia corretamente? Será que você está falando certo? Aí você pode gravar a sua voz, você falando aquela palavra, aquela frase, e uma pessoa lá da Itália vai te falar se você está falando certo. Foi a parte que eu mais gostei, na verdade. E são muitas funções que, pra mim, nesse momento, tá sendo essencial. Porque eu tô indo para um país italiano, não tem nem ideia. Não tem, sério, não tem nem base. Aí eu precisava saber algumas coisas, precisava aprender. A Vanessa não é tanto, mas eu sou apaixonado por cultura. Ainda mais cultura italiana, que é da minha família. Pode fazer perguntas das culturas, de como se comportar nesse país. Existem certas coisas em alguns países que, se você fizer, é uma falta de respeito. É complicado. É que eu tô no carro agora, mas eu quero contar pra vocês um pouquinho. Depois eu vou mostrar o aplicativo pra vocês. Tem uma versão premium, e nessa versão premium eles têm algumas coisinhas a mais. Eu, na curiosidade, eu vi esse aplicativo, eu baixei e achei incrível. Sempre que eu tenho um tempinho, eu paro, pego o celular e começo a fazer perguntas, começo a fazer questionamentos sobre como falar uma coisa, como falar outra, principalmente quando eu estiver lá, gente. Eu vou contar agora um pouquinho dos medos que eu tenho. Nós estamos indo para um país diferente, indo para um país cultural. Eles são muito, como que eu posso dizer, muito rígidos, tá, com a cultura deles. Tanto que a cidade que nós estamos indo foi uma dica do nosso grande amigo Giovanni, da Jessica, lá de Orlando. Ele é italiano, gente. O Giovanni, marido da Selma, da Jessica. Eles defendem muito a cultura, eles defendem muito o estilo de vida deles. Nós estamos indo para uma cidade que o Giovanni nasceu, que chama Borgo Sesia. Fica bem ao norte da Itália. É uma cidade bem pequena, 13 mil habitantes. Fica pertinho da Suíça. E os medos que eu tenho é se adaptar a essa cultura, sabe? Eu nunca fui pra Europa, a Vanessa também nunca foi pra Europa. A adaptação. Nós vamos numa época que vai começar o outono e inverno deles. O inverno intenso deles, gente, é muito frio. Eu tava vendo que, tipo, chega a menos 10 graus. Mas eu tenho medo da cultura. Eu tenho medo de ofender, de fazer alguma coisa e ofender eles. Passeio é uma coisa. Você morar lá e você ir para uma cidade que não é turística, que é o nosso caso. Nós não estamos indo para uma cidade turística, nós estamos numa cidade pequena por causa do custo de vida, gente. Eu não posso morar em Milão, Milão é caríssimo. Não posso morar em Roma, Roma é caríssimo. Por quê? São cidades turísticas. Principalmente, gente, é uma coisa muito importante quando vocês... Se um dia vocês forem para a Itália, região sul da Itália é uma cultura, região central da Itália é outra cultura, são muitos costumes diferentes. A Vanessa sabe disso, respeitar muito o estilo de vida das pessoas. Não discuto religião, não discuto política, por causa disso, porque, gente, cada um com o seu jeito, então eu tenho muito medo disso. Quero que vocês levem isso como uma dica. Se vocês têm essa oportunidade, se podem fazer isso, façam, não tenham medo, sabe? Eu e a Vanessa, nós conquistamos tudo que nós temos hoje, gente, porque nós não tivemos medo. Nós não tivemos medo de arriscar. Gente, não foi fácil, não tá sendo fácil. Nada na vida é fácil, nada do que nós conquistamos foi fácil. Mas, gente, não ficar acomodado, vamos ficar parado num lugar só. Vamos arriscar, vamos partir para cima do que é nosso sonho. Vamos pensar no futuro, que nem no nosso caso, no futuro do nosso filho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Vou deixar para vocês como funciona o aplicativo, porque eu achei muito legal.
para vocês conhecerem não só um país que você vai mudar, mas países que vocês tenham curiosidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse desabafo com vocês, que foi realmente um desabafo. Grande beijo, obrigado. Obrigado por vocês estarem aí assistindo e compartilhando suas dicas, os seus sentimentos com a gente. E como eu prometi pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o aplicativo do Renative. Eu acabei de fazer um monte de perguntas, gente. Já chegou as notificações aqui em cima, ó, que as pessoas me responderam. Tá ali, ó, a língua que eu escolhi, italiano. Aqui é de Portugal e aqui é o inglês. Essas foram as 3 línguas que eu escolhi pra mim fazer perguntas. Aqui tá uma pergunta que eu fiz, ó. Eu fiz uma pergunta assim: mostra-me frases com exemplo de viajar de ônibus. Por enquanto, essa pergunta ninguém respondeu. Aí eu fiz outra pergunta aqui: como é que se diz gostaria de comprar um remédio para gripe em italiano? Aí uma pessoa já me respondeu aqui, ó: vorrei comprare una medicina per influenza. Isso aqui, gente, é a pronúncia correta para você chegar numa farmácia lá na Itália e pedir um remédio para gripe. Aqui são perguntas de outros usuários. Aqui é uma pergunta minha, ó: como que se diz estou procurando arroz? Pode me ajudar? Estou cercando isso. Mi postrere aiure. Isso é a pronúncia. Eu não sei se eu tô falando certo. Aí eu pedi pra pessoa me falar como pronuncia. Sto cercando il riso. Mi potresti aiutare? Viu que legal? Isso que eu achei o máximo, gente. Que, tipo, a pessoa fala pra você como é a pronúncia. Então não vai ter erro de você chegar lá e pedir uma coisa e errar. Aqui estão as minhas perguntas que foram respondidas, ó. Aqui embaixo está pesquisar, tá vendo aqui? E você vai perguntar o que você quer. Então, como é que se diz isto? Isto soa natural? Aqui você pode gravar a sua voz se a sua pronúncia está correta. Mostre-me frases de exemplo com viajar de ônibus. Então a pessoa vai te mostrar vários exemplos de como usar essa frase. O que significa isso? Então, vamos supor que você está lá na rua e viu uma frase e você não sabe o que significa. Você vem aqui, o que significa isso? Coloca a frase e alguém lá da Itália vai te responder. Ou da parte do mundo que você estiver. Como está a minha pronúncia? Então você vai gravar um áudio, a pessoa lá da Itália vai ouvir e vai te falar se a sua pronúncia está correta. Tipo, como se escreve, você coloca lá num Google Tradutor e ele vai te dar qualquer frase lá e, tipo, pode ser que esteja errado. Então, olha aqui, latim. Tem até latim. Latim um dia eu vou querer aprender. Só não vou colocar agora porque eu tô focado no italiano. Mas eu admiro muito o latim. Tem língua aqui que eu nem sabia que existia. Eu não sabia que existia a língua Zulu. E eu gostei muito desse negócio de escutar. Isso vai me ajudar muito lá. Vai me ajudar muito, principalmente numa emergência. E eles respondem muito rápido. Tipo, algumas perguntas que eu fiz agora, tipo, foi menos de 2 minutos já me responderam. Tipo, eu coloquei já aqui, que eu sou iniciante. Eu não sei falar direito. Come ci potrei andare? Que legal! Eu pareço bobo, gente, mas eu adoro essas coisas. Eu adoro tecnologia. Eu adoro como a tecnologia facilitou a nossa vida. É legal, não é? Então, vai lá, baixa lá. E eu quero falar mais uma coisinha pra vocês que eu acabei esquecendo, que é relação à documentação, gente. Pra mim conseguir a cidadania italiana, eu tive que reunir alguns documentos. Desde a certidão de nascimento, casamento e óbito do meu bisavô, que foi quem veio da Itália. Esses mesmos documentos eu tive que reunir também o do meu avô, nascimento, casamento e óbito. Daí o meu pai tá vivo, daí então do meu pai foi só nascimento e casamento. O meu, nascimento e casamento. E o do Miguel, nascimento. Muita gente perguntou no vídeo da Vanessa se a Vanessa, quando a Vanessa engravidar novamente, nós vamos ter que fazer tudo isso de novo. Não, gente, porque eu já vou ser italiano e o Miguel vai passar para os filhos dele, isso automaticamente. Vocês entendem o tamanho do benefício que eu estou fazendo para minha família? Vocês entendem por que nós estamos fazendo esse sacrifício? Não está sendo fácil, gente. Não está sendo. Pode ter certeza. Não é um passeio. Nós não estamos indo a passeio. Estou, assim, agoniado. Estou ansioso. Estou preocupado. Mas eu preciso fazer isso. Se vocês tiverem dúvidas em relação à documentação desse processo, como funciona, eu vou contar depois para vocês que nós contratamos uma empresa lá na Itália que ela vai nos auxiliar, nos ajudar nesse processo. Tem muito mais coisas por trás. Gente, foi muito tempo de processo, muito tempo de recolher documentos, de fazer documento, de correr atrás. Então fica aí a minha dica, fica aí o meu desabafo. Espero que vocês tenham gostado disso.